Eu queria começar retomando aqui uma ideia importante que a gente vai tratar hoje, que tem a ver exatamente com o epílogo, que é o tema da nossa reflexão de hoje, que é as cidades no palco. Eu queria começar com uma citação de Santo Agostinho, de um tratado que ele escreveu, um calhamaço, chamado Cidade de Deus. Ele diz o seguinte: a cidade humilde é a sociedade de homens santos e anjos bons. A cidade orgulhosa é a sociedade de homens iníquos e anjos perversos. A primeira cidade começou com o amor de Deus. A segunda começou com amor próprio. Não tem como a gente falar sobre cidade e a gente não pensar, talvez, na maior de todas as ameaças de alguém que vive nas cidades, que é exatamente a arrogância e a nossa insegurança. Desde o jardim do Éden, quando o homem foi expulso de lá, a inclinação do homem é procurar um lugar seguro. Fora do jardim, ele está inseguro. Mas ele não quer encontrar um lugar seguindo a orientação de Deus, mas ele quer encontrar esse lugar seguro seguindo o seu próprio instinto. E daí a arrogância. Não só inseguro, mas ao mesmo tempo arrogante. Arrogante porque tenta construir com suas próprias forças, segundo os seus próprios padrões, segundo o seu próprio movimento do coração e não segundo o próprio movimento de Deus, o amor de Deus. Eu acredito que o sermão de hoje também tem muito a dizer sobre nossos projetos, nossos planos. Não é só o fato de planejar uma cidade, de edificar uma cidade, que o nosso coração é desafiado a refletir sobre qual padrão construiremos a cidade, mas os nossos planos, os nossos planejamentos, a maneira como a gente encara a vida, a maneira como a gente encara o futuro, a maneira como a gente encara o amanhã, como a gente prospecta, como a gente provisiona, como a gente prevê ou, de alguma forma, estabelece algum prognóstico, é com base em alguns critérios, em alguns padrões. E é sobre isso que a gente vai pensar hoje. Antes de a gente tratar os dois textos que servem de base para a gente hoje, que são os textos de 10 e 11, capítulos 10 e 11 de Gênesis, a gente precisa relembrar que todo o trajeto que a gente fez aqui, não é? Foi um trajeto para mostrar as bases do Evangelho. Sem Gênesis 1 a 11, a gente não tem entendimento do Evangelho. Por que a gente se preocupou em trabalhar Gênesis 1 a 11? Porque qualquer exposição do Evangelho que não tenha uma compreensão adequada de Gênesis 1 a 11, ficará à mercê de interpretações pessoais e talvez equívocas do que é realmente o Evangelho. Então a gente precisa saber o que o Evangelho está respondendo, porque é uma resposta ao Evangelho. Mas é a resposta a um problema, a uma questão que a gente viu está dada de Gênesis 1 a 11. Gênesis 1 e 2, nós vimos que Deus criou o mundo e deu a esse mundo, para preencher esse mundo, deu um jardim e um casal para que pudessem usufruir desse mundo criado por Deus, governando esse mundo, segundo a orientação de Deus, mas ao mesmo tempo desfrutando das bênçãos de Deus. Gênesis 3, a gente descobriu que o casal resolveu rebelar-se contra o Criador. E ao ignorar os limites que Deus havia estabelecido, para a liberdade humana, eles automaticamente desobedeceram à autoridade de Deus e usurparam, roubaram, furtaram a referência moral que pertencia a Deus. E em vez de seguirem o padrão moral de Deus, em vez de seguirem a referência de Deus, agora estão seguindo suas próprias referências, estão seguindo seus próprios padrões.
Trata-se da ilusão da autonomia moral. Trata-se da ilusão que faz com que muitos acreditem que o homem é a medida moral de todas as coisas. No entanto, após ser julgado por Deus, o casal, bem como toda a criação, se encontram em maldição. E sob essa condição de maldição, a maldade, a perversidade humana desenvolve-se numa escala de desdobramentos insuportáveis. No entanto, a gente encontra do capítulo 4 ao capítulo 9, o relato de Moisés é de um crescimento, sim, gradual desse pecado humano, dessa perversidade humana, dessa contradição humana com relação à lei de Deus, mas ao mesmo tempo, em cada movimento de degradação humana, em cada movimento de depravação do homem, ao lado desses movimentos, Deus vai dando sinais repetidos de sua graça, de sua misericórdia, de seu amor. Capítulo 3, ele faz a promessa de que a serpente, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Capítulo 3 nos ensina que Adão e Eva receberam vestes que foram feitas pelo próprio Deus. Caim achava no capítulo 4 que seria banido e morto pelos homens, e Deus lhe dá proteção, impede que os homens façam o que ele merecia. Noé está junto com todos os outros homens, num estado de condenação e anúncio de destruição do mundo por conta do dilúvio, mas Deus lhes proveu uma arca salvadora. A graça de Deus está acompanhando cada momento em que a maldade, a perversidade, o pecado e a depravação humana prosperam, até chegar a um limite. E o limite é o capítulo 10 e 11. A história fica estranha. A história parece que não tem o mesmo desfecho. A história parece que não vem acompanhada da graça de Deus. Por quê? Primeira coisa importante. No capítulo 9, versículo 1, Deus havia dado uma ordem, logo depois que eles saíram da arca. Deus os abençoa Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as gerações consequentes, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse foi sempre o objetivo de Deus, organizar o caos para preencher o vazio, e preenchendo o vazio, desfrutar desse movimento, que parece ser uma constante na criação de Deus. Sempre o ordenamento, sempre o esvaziamento e sempre o preenchimento. Isso parece ser um movimento comum na ordem criativa de Deus. Então agora, no mundo recriado depois do dilúvio, o mundo pós-diluviano precisa ser também preenchido, precisa ser enchido, precisa receber a humanidade, e a humanidade, portanto, precisa se espalhar por esse mundo, a humanidade precisa povoar esse mundo, e essa é a ordem de Deus, em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Então a ordem de Deus foi para que essa esperança renovada pelo perdão de Deus, pudesse agora a humanidade reencontrar o seu caminho, reencontrar a vida, reencontrar os seus passos de acordo com padrões que Deus estabeleceu. No entanto, a história é bem diferente. O capítulo 10 revela exatamente que começa a humanidade fazendo o que Deus mandou. E o que a humanidade faz? Quando a gente vê o capítulo 10, versículo 1, começa dizendo o seguinte: estas são as gerações dos filhos de Noé. E aí vem as gerações: Sem, Cã e Jafé. Filhos, os seus filhos que nasceram depois do dilúvio. Então o que a gente vê? Exatamente daqui para frente uma genealogia mostrando um novo começo, e esse novo começo mostrando o povoamento da terra feito de uma maneira segundo a orientação de Deus e harmônica. Eles estão se espalhando, mas eles estão se espalhando em harmonia.
Eles estão se espalhando de acordo com a orientação de Deus e conforme Deus havia ordenado. Isso fica claro quando a gente repara as três sequências da genealogia. Eu sei que genealogia é um texto maravilhoso, delicioso para ler, não é? Mas no caso aqui, a genealogia é extremamente importante. Quando você observa os versículos 2 a 5, você vai descobrir ali que é a genealogia do filho Jafé, filho de Noé. E essa genealogia não é só genealogia de filhos, de gerações, de nações. Veja como ela termina no versículo 5. As terras costeiras entre as nações foram repartidas entre eles, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Então as gerações de Jafé foram ocupando os seus espaços. Quando a gente vê do versículo 6 ao 20, é a geração de Cã, a geração que foi amaldiçoada pelo pecado de Cã. Veja só o que diz o versículo de número 20, que é exatamente aquele que apresenta o que foi dito sobre os descendentes de Cã. Veja o que diz o versículo 20, esses são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Eles estão se espalhando ordeiramente, harmonicamente. Por último, a última geração de povos, não é? É a de Sem, do versículo 21 ao 31, e o 31 reflete muito bem isso quando diz, esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, segundo suas nações. Eles estão se espalhando, eles estão seguindo o padrão de Deus, eles estão seguindo o que Deus havia dito e orientado. Isso fica claro no versículo 32, quando diz que essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações em suas nações. A partir delas, dispersaram-se as nações na terra depois do dilúvio. Então parece que depois do dilúvio, eles estão cumprindo a ordem de Deus. Eles estão se espalhando, eles estão transbordando, eles estão multiplicando, eles estão, portanto, expandindo, eles estão povoando, eles estão ocupando os espaços. Até que alguém tem uma brilhante ideia. A ideia de, por que espalhar, se unido a gente é mais forte? Se a gente ficar mais juntinho, a gente vai ter mais força. A gente vai ficar mais forte. E assim começa o desvio da humanidade pós-diluviana. Como começa esse desvio? Vamos ler capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Diz assim, a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Esses dois capítulos que a gente acabou de ler, 10 e 11, são complementares. O primeiro diz exatamente isso, que o povo está se espalhando, mas o segundo, que é o capítulo 11, vai dizer que o povo, em vez de se espalhar, o povo resolveu se reunir, se unir e ficar em um só lugar. A gente vai descobrir aqui pelo menos dois tipos de dispersão. Uma é a dispersão
sob a obediência de Deus. E outra é a dispersão sob desobediência. Já vimos que a dispersão sob obediência é aquela em que eles simplesmente obedecem à direção de Deus e começam a povoar, e começam a se espalhar. Mas e a dispersão que vem acompanhada da desobediência, que está sob a sina da desobediência? Como ela aconteceu? O capítulo 11, ele é chave porque ele relata o povoamento da terra sendo interrompido. E ele é interrompido quando as pessoas se estabelecem justamente na planície de Siná, que é justamente o lugar chamado Babilônia. A decisão de se estabelecer ali e construir uma cidade naquele lugar, com uma torre, com o seu nome ali inscrito, é a combinação quase sempre presente entre arrogância e insegurança. Arrogância aqui é autossalvação. Arrogância aqui é a maneira de se defender seguindo a salvação com base em seus próprios pensamentos. Salvar-se do seu jeito. Insegurança, autoglorificação. Insegurança, necessidade de construir algo faraônico, a fim de que seu nome seja lembrado. Em outras palavras, é quase que estivéssemos dizendo que o arrogante é uma pessoa insegura. Todo arrogante é inseguro, porque a insegurança e a arrogância se retroalimentam. Como isso se dá no texto que a gente vai ler agora adiante? Primeiro, a arrogância se manifesta no texto na maneira pela qual os homens não querem mais se dispersar sobre a terra. Não querem mais cumprir o propósito de Deus. Mas eles querem consolidar. Eles querem residir em um lugar onde a retenção seja característica da sua sociedade. Eles querem ser mais fortes, mas sem se dispersar. Eles querem ser fortes, aglutinando. Eles querem ser fortes, reunindo. Eles querem ser fortes, juntando. Eles querem ser fortes, construindo uma espécie de motivo que torne as pessoas unidas de uma tal forma que essa união garanta a sua força num lugar, num só lugar. Por outro lado, a insegurança se manifesta no desejo de engrandecer seu próprio nome. Erguer uma cidade e ser famoso não é em si algo ruim. O próprio Deus vai construir uma cidade para os seus. Jesus Cristo, quando caminhou nas terras daquilo que a gente chama hoje de Palestina, ele caminhou num contexto onde a sua fama se espalhou por aquelas redondezas. E nem por isso a fama foi o motivo pelo qual Jesus recebeu juízo. Nem tampouco recebe juízo aqueles que simplesmente edificam uma cidade. O problema não é planejar a construção de uma cidade. E o problema não é ser famoso. O problema dos babélicos não é, portanto, a fama. O problema dos babélicos não é, portanto, os projetos, os empreendimentos, os planejamentos. O problema dos babélicos é a arrogância e a insegurança. A cidade, ela surge de um sinal de autoconfiança, de uma confiança exacerbada em si mesmo, de uma confiança no seu próprio taco, de uma confiança de que nada vai derrubar, nada vai estragar nossos planos, nada vai estragar nossos projetos, nada vai estragar nossos empreendimentos. Aliás, por isso a gente faz projetos, não é? Não conheço ninguém que fica fazendo um projeto para dar errado.
Fazemos projetos, empreendimentos para que eles deem certo. Mas ninguém fica imaginando no final do projeto um câncer. Vou preparar um planejamento para a minha vida, daqueles. Incrível! E no final vou botar um câncer para a minha história ficar emocionante. Não parece que é isso. Não parece que o câncer, uma crise financeira, a perda de um ente querido, uma fatalidade, uma tragédia, seja algo do qual os nossos empreendimentos sejam capazes de captar, de aprender. Mas eles estão aí, para mostrar o quanto os nossos projetos, o quanto os nossos empreendimentos, eles não podem representar um padrão de segurança. Por isso, acompanhado desse projeto, não é de autoconfiança, os babélicos tinham confiança, vamos construir, temos o material, temos tudo o que precisamos, temos mão de obra, vamos agora construir essa cidade mais, vamos agora, e aí vem a insegurança, que é o sinal justamente não é, da retroalimentação da arrogância e insegurança. Vamos construir uma torre. A torre surge como sinal do desejo, da fama, da autoglorificação. O que é a arrogância e a insegurança dos babélicos? A arrogância dos babélicos é a história daqueles que, na medida em que tentam alcançar os céus, esquecem de realizar aquilo que Deus lhes pede para fazer na terra. Eles estão pensando o tempo todo nos céus, eles querem chegar nos céus, enquanto eles têm coisas para serem feitas na terra. Eles querem alçar os céus, eles querem pensar as coisas celestiais, eles querem pensar coisas sublimes, eles querem pensar coisas grandiosas, e estão se esquecendo de coisas elementares do mundo da vida, da terra. É o sujeito que quer ter experiências celestiais maravilhosas. No evangelicalês, né? Ele quer ser cheio de uma experiência celestial, mas é incapaz de fazer o que Deus quer que ele faça aqui na terra, entre os homens. Ele tem poder suficiente para desejar experiências, não é, celestiais de quinta grandeza, mas ele é incapaz de obedecer aquilo que Deus lhe dá como ordem no mundo da vida, na terra, no lugar onde ele pisa. A história de Babel revela na desobediência, a insegurança, na medida que mostra pessoas preocupadas primeiramente com a fama e não com a obediência. Trata-se do sujeito que, se não tiver em evidência, se não estiver às vistas, ele não se sente seguro. Ele é inseguro porque ele não consegue suportar a ideia de ser ordinário, de ser apenas uma pessoa entre tantas. Ele é inseguro porque ele, para se sentir vivo, ele precisa ser visto, ele precisa aparecer, ele precisa ter um nome, ele precisa ter de alguma forma algo que lhe traga evidência. Ele não suporta a possibilidade de passar nesta vida em branco sem ser notado pelos homens. Por isso o arrogante, ele sofre da insegurança. A sua arrogância é fruto da sua incapacidade de lidar com o vazio, com a angústia de passar em branco, de não ser notado pelos homens. Ah, como é insuportável não ser notado pelos homens. Ou alguém aqui adora passar despercebido? Pelo contrário, a maior dificuldade das nossas igrejas, e a nossa igreja, embora esteja começando, também não está livre disso, é o fato de que podem pessoas entrarem e saírem hoje daqui sem serem notadas. Sem serem notadas. Simplesmente entram e saem sem serem notadas. E quando a gente passa por uma experiência como essa, nós nos sentimos um zero.
E não é bom se sentir um zero, porque a gente quer ser notado, a gente quer ser percebido. Como é insuportável ser esquecido, preterido pelos homens. Mas existe um ensino que Jesus deixou para os seus discípulos. Foi o ensino de que eles deveriam ser como os lírios do campo. Você já parou para pensar num lírio do campo? Você nunca vai ver um lírio do campo, não é? No último andar de um edifício na Paulista, dizendo assim: ó vida, ó céus, os homens não notam o meu crescimento, vou pular desse edifício. A Bíblia diz e pede para que os discípulos, quando Jesus olha para os seus discípulos, pede para que eles olhem para os lírios do campo e vejam como eles crescem. Jesus não está pedindo para que eles olhem os lírios. Jesus está pedindo para que eles olhem como crescem os lírios do campo. Kierkegaard escreveu um sermão chamado sobre as aves dos céus e as flores do campo. Nesse sermão, ele chama a atenção para o fato de que o que Jesus está pedindo para que os discípulos façam não é que eles percebam e fiquem olhando o lírio do campo, mas que eles sejam sensíveis o suficiente para perceberem que um lírio do campo não deixa de crescer, porque os homens não os percebem. Lírios do campo vão crescer, sem que você os perceba. Eles vão crescer, sem que você note o seu crescimento. O professor de ciências, quando vai ensinar o crescimento dos seres vivos, ele não faz o seguinte, né? Ele pega lá, qual é o exemplo clássico? Feijãozinho, né? Põe o feijãozinho no algodão, não é isso? Põe lá com água, ele fica, o professor diz assim, olha, depois que você pôr ali, fica olhando 24 horas sem parar. Todo movimento, o menor movimento que acontecer, você anota. É isso? Não, ele não ia fazer uma maldade dessa com os seus alunos. Porque ele sabe que a gente não tem a capacidade de perceber o crescimento. Quando a gente percebe, já cresceu. A gente percebe etapas de crescimento. É como o filho da gente. Não é isso? A gente não fica vendo eles crescendo. A gente quando vê, caramba, minha filha cresceu. Como pode? A gente não vê crescendo. Quando a gente se dá conta, já cresceu. Kierkegaard diz, por que o lírio do campo não fica estressado? Porque o lírio do campo simplesmente não espera do homem absolutamente nenhuma percepção de si mesmo. O lírio do campo nem sequer perdoa o homem, porque o lírio do campo não está magoado porque o homem não percebe o seu crescimento. Na verdade, o lírio do campo segue sua vida porque sabe que o homem não tem essa capacidade, não tem essa sensibilidade. Falta no homem capacidade para perceber o seu crescimento. Então, o lírio do campo simplesmente nem sequer perdoa. Ele simplesmente não leva em consideração a incapacidade do ser humano de perceber o seu crescimento. Mas o fato é de que o lírio do campo cresce. E ele cresce a despeito dos homens não percebê-lo. A mesma coisa diz respeito a nós. Nós crescemos, nós desenvolvemos. Mas parece que para nós não é suficiente saber que Deus percebe o nosso crescimento. Nós não conseguimos ser mais como lírios do campo. Não conseguimos mais adotar como motivo de nossas vidas simplesmente o fato de que podemos passar a vida como lírios do campo, como pessoas comuns. Mas não. A gente precisa provar para a nossa família, com uma gigante torre, com um nome bem grande, dizendo, eu dei certo. Eu fiz a escolha certa. Olha, abandonei o direito para fazer filosofia, fiz a coisa certa. A gente quer isso? Não, olha, eu fiz uma... A gente quer de alguma forma estabelecer a coisa mais importante da vida, para poder depois chegar e dizer, está vendo? Eu não sou uma fraude, você continua sendo uma fraude. Esse é o problema. A pergunta é como a gente lida com a fraude. Como a gente lida com o fato de que a procura pela percepção, por ser notado pelos homens, ela implica arrogância,
ela não é sinal de humildade, ela não é sinal de singeleza, ela é o contrário, ela é o resultado da nossa incapacidade de se perceber como vivo, independente do outro. A gente parece que precisa disso para que a gente se sinta vivo. E talvez seja esse o grande propulsor dos babélicos. Aquilo que está presente neles, mas está presente em nós no nosso dia a dia. Porque a gente não suporta o fracasso. A gente não suporta fracassar. Mas eu quero dizer com todas as letras, aqui só tem fracassados. Você é um fracassado. E quem te diz isso? É o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui é a reunião de pessoas fracassadas, que não conseguem salvar-se a si mesmas, dos seus pecados, dos seus pensamentos impuros, das suas maldades, da sua mesquinhez, da sua pequenez. Somos fracassados porque não conseguimos lidar com a inveja, não conseguimos lidar com ciúmes, não conseguimos lidar com a possessividade, não conseguimos lidar com o orgulho, não conseguimos lidar com a vaidade. Somos fracassados, não somos suficientemente capazes de lidar com as mazelas da nossa interioridade. Somos fracassados. E é por isso que o Evangelho é uma boa nova, porque ele é uma boa notícia para fracassados. Para homens e mulheres fracassados, que fracassaram talvez não em suas biografias de vida, porque talvez você tenha um histórico muito bom, porque talvez o seu currículo seja um currículo muito bom, porque talvez o seu marketing pessoal seja muito bom, mas você segue sendo um fracassado se você tentar resolver o problema da maldade do seu coração com as suas próprias mãos. O que Babel nos ensina é que as nossas biografias, as nossas histórias de biografias que a gente constrói para esconder nossa mazela, não são suficientes. Elas são recursos para nos tornarem presentes para os homens. Mas quando os homens se vão, continuamos na mesma miséria. O contraste entre a vontade de poder daqueles que querem construir uma torre, para que eles possam ser lembrados. Toda essa torre contrasta com o poder de Deus. Versículo 5 diz que então o Senhor desceu, e aí daí para frente é só ironia. Daí para frente o texto só vai mostrar ironia, versículo 5. O texto vai dizer o seguinte: então o Senhor desceu, ou seja, a torre que eles querem construir para chegar até os céus, Deus precisa descer para ver, porque está difícil de enxergar aquela coisa pequena que eles estão construindo. Então a primeira coisa que tem que chamar a nossa atenção, esses empreendimentos baseados na farsa, esses empreendimentos baseados na nossa ilusão de sucesso, que coloca de lado o nosso real fracasso, o fracasso da nossa interioridade, o fracasso da nossa natureza, que não consegue se ocultar pelas biografias de sucesso. Ela começa exatamente com as tentativas de construir obras superestimadas. Superestimamos as obras, não é? Veja como a gente vai contar os nossos grandes feitos. Não é? A gente tem que espetacularizar. Não pode ser só uma prova que você foi bem. Não pode ser só um teste, um concurso que você fez e passou. Não, tem que ter um glamour. Tem que ser a história do sucesso, a do herói. Superestimamos coisas pequenas que realizamos para tentar lidar com um fracasso gigantesco do nosso coração. Segundo, e disse: o povo é um só, todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentaram fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem. Eles nunca esperariam, não passava na cabeça deles que um dia isso pudesse acontecer. E é justamente isso que trouxe uma confusão entre eles, de uma tal forma em que eles não mais se entendem.
Eles não mais conseguem trabalhar juntos. Eles estão alienados uns dos outros. E essa alienação revelou o segundo aspecto da obra de um arrogante e inseguro, que é a inutilidade, não serve para nada. Para que serve aquela torre? Não serve para nada. A tentativa dos babelinos de evitar que fossem espalhados. Eles queriam interromper o povoamento. Eles queriam ficar naquele lugar e não espalhar-se. Não adiantou para nada. Não serviu para nada. Porque quando eles se confundiram, foram confundidos pelas línguas, eles tiveram que sair de lá. Eles tiveram que se espalhar. Não adiantou nada. Em outras palavras, aquilo que Deus havia determinado se cumpriu. Deus havia dito que eles precisavam se espalhar, e eles agora tiveram que se espalhar. E todo o caminho que eles tiveram que fazer, justamente para se defender da vontade de Deus, justamente mostra o quanto a nossa luta para ir contra a vontade de Deus é inútil. É inútil fugir de Deus, é inútil fugir da vontade de Deus. Se você está lutando contra Deus, eu quero dizer para você com todas as letras, é inútil a tua luta contra Deus, é inútil a tua luta contra Jesus, é inútil a tua luta contra a graça de Deus. A graça é irresistível, não vai dar, não vai vencer, você não vai conseguir. O anel vai ser destruído, mesmo que você coloque no seu dedo e diga, não, o anel é meu. Terceiro, a obra de um arrogante inseguro, ela não só é superestimada, não só ela é inútil, mas ela é o troféu do inacabado. É a biografia de algo que não se conclui. Eles desejaram um nome para serem reconhecidos. E eles de fato conseguiram um nome. Porém, um nome que eles mesmos não escolheram. Pelo contrário, um nome que lhes foi dado por conta de sua confusão, por conta de sua tagarelice, por conta da maneira desastrosa como lidaram com a vontade de Deus. Eles são lembrados como uma torre que não vingou. E assim termina, com as coisas desandadas. O povo teve que se espalhar mesmo. A dispersão acontece, não tem jeito. Só que agora ela está acontecendo no meio de uma confusão, onde povos estão contra povos, línguas estão separando nações, não é? E não há um prédio, seja ele da ONU, gigantesco, como a Torre de Babel, que seja capaz de unir essas nações até hoje. Quando a gente chega no final da leitura de Gênesis capítulo 11, em especial o final do relato da Torre de Babel, a sensação que a gente tem é, e agora? Deus dispersou, Deus confundiu as línguas, mas e agora? O que vem depois? Cadê a pessoa que vai salvar? Cadê o Noé da vez? Quem vai livrar? Quem vai salvar eles dessa confusão em que eles se meteram? Terá a paciência de Deus se esgotado de uma vez por todas? Teria Deus de uma vez por todas dito, não dá, o homem é um caso perdido. Todas as histórias anteriores, como a gente viu na introdução desse sermão, apresentam algum elemento da graça de Deus. Deus sempre acompanhou o juízo, Deus sempre acompanhou com a condenação, com uma graça, com uma misericórdia. Mas nessa narrativa da cidade, da torre chamada Babel, não encontramos uma palavra que remeta à graça divina. Simplesmente não há nada que aponte para a graça divina nesse trecho. A história da humanidade termina exatamente assim, não é? Versículo 9, por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. E logo em seguida o que começa? Genealogia. A gente viu que de tempos em tempos a genealogia começa e termina um feito.
Terminou o feito, terminou o relato, e não teve graça, não teve salvação, não teve promessa, simplesmente já se tem um relato, e é o relato de duas descendências. A descendência de Sem, e logo em seguida a descendência de Terá. Parece que a história da humanidade acaba desembocando numa areia movediça de caos, numa situação caótica. Antes estava tudo ordeiro, agora todos eles estão se estranhando, todos eles estão em confusão. O contexto, portanto, é caótico. O que isso significa, gente? Significa, em primeiro lugar, que Deus tem um problema muito sério com o caos. Ele não suporta o caos. O caos é uma coisa que Deus, o tempo todo, está usando como matéria-prima da sua graça. Não há movimento da graça, sem que haja ali a necessidade dessa graça representada pelos fracassos. Eu acabei de dizer há poucos instantes, todos nós, sem exceção, somos fracassados, somos o caos. E Deus não suporta ver o caos. Se existe algo com o qual Deus não aceita, e Ele vai vencer sempre, é o caos. O leitor que vai acompanhando o texto e vai lendo, e chega na genealogia, ele toma um susto. E assim, acabou a história da humanidade. Até que, final do capítulo 11, início do 12, Deus resolve escolher um povo para salvar a humanidade. É a nova criação de Deus novamente aí, atuando para salvar a humanidade. Só que dessa vez, Ele não vai salvar a humanidade na própria humanidade. Ele vai salvar a humanidade no seu povo, através do seu povo, por meio do seu povo. É interessante os paralelos quando a gente observa esse texto com o surgimento da igreja. Por exemplo, a gente também entende que a vinda de Jesus é uma nova criação. De que é como se a vinda de Jesus fosse pós-diluviana também. E entendemos que quando Jesus realiza toda a obra expiatória na cruz, e ali Ele verte o seu sangue, naquela cruz, Ele estabeleceu o ponto central de transformação de toda a história, de todo o cenário, isso desde Gênesis 1 até Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. E ali naquela cruz, Ele realiza a obra de redenção, que tem como finalidade eleger um povo, estabelecer um povo, mas um povo diferente, mas um povo que não vai ser definido pela sua raça, um povo que não vai ser definido pela sua língua, um povo que não vai ser definido pela sua cor de pele, um povo no qual pessoas de todos os tipos estarão inseridos. E isso tem a ver comigo e com você, tem a ver com todos aqueles que são gentios, todos aqueles que estão espalhados pelo mundo, e que não são descendentes de Abraão, que não são filhos de Terá, e que se são salvos hoje, são salvos pelo ministério de Abraão, são salvos pelo ministério de Jesus, sobretudo pelo ministério de Jesus. E é pelo ministério de Jesus que um novo povo surge. E esse povo agora é exatamente a expressão de toda a humanidade, porque qualquer integrante da humanidade pode fazer parte dessa nação, desse reino, e se submeter a este rei. E então Jesus dá uma ordem a eles em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Samaria e Judéia e confins da terra. Mas eles têm que esperar. Quando o Pentecoste vem e acontece, a igreja começa a se multiplicar. E ela é o povo de Deus que vai encher a terra. Ela é o povo de Deus que agora vai encher a nova criação. É o povo de Deus que vai se espalhar pelo mundo. É o povo de Deus que agora tem que harmonicamente, em obediência a Deus, tomar todos os lugares. Ela tem que se espalhar, a igreja tem que se multiplicar. Ela é como aquela humanidade que recebeu a ordem de Deus: multipliquem-se, frutifiquem, povoem a terra. E agora aqueles homens de Jerusalém têm que olhar o mundo à sua volta e preencher esse mundo, e eles começam a crescer. Atos capítulo 6, versículo 7, sabemos que a igreja em Jerusalém crescia, multiplicava o número dos discípulos. Mas em seguida, em Atos 8, versículo 1, levantou-se uma grande perseguição. E essa perseguição foi contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Me parece que o movimento inicial da igreja foi se espalhar, mas ao mesmo tempo está tão bom ficar aqui em Jerusalém. Vamos ficar juntinho, vamos construir aqui um projeto e ficar aqui todo mundo juntinho. Não vamos expandir, vamos ficar aqui. E o que Deus faz? Permite uma perseguição, que começa com a morte de Estevão, e espalha a igreja por toda a Judéia e Samaria. Sabe por quê? Porque eu e você não fomos feitos para ficar em um lugar. Não fomos feitos para construir um império. Não fomos feitos para construir uma torre. Não fomos feitos para ficar num lugar. Somos peregrinos. Somos povo peregrino. Sabe o que isso significa? Que essa igreja vai começar errado se ela tiver como objetivo ser uma igreja super, mega potente. Sabe onde é o fracasso de uma igreja? É quando ela não consegue mais perceber que ela não foi chamada para reunir e ficar grudadinha. É quando ela percebe que ela precisa se proteger, ela precisa se defender do caos, ela precisa se defender dos acontecimentos. Ela se perdeu. Deus não quer que a sua igreja se defenda. Deus quer uma igreja peregrina, Deus quer uma igreja provisória, Deus não quer um império, Deus quer uma igreja que se multiplique, Deus não quer uma igreja de pessoas que vêm para um lugar para se tornarem consumidoras da fé. Esse aqui não é um lugar para consumidores, isso aqui não é um lugar para consumistas, isso aqui não é um lugar para a gente consumir Deus, não é um lugar para consumir uma palavra, isso aqui é um lugar para a gente servir e obedecer a Deus, para daqui espalhar, para daqui multiplicar, e a missão que nos foi dada não foi outra, se não espalhar o Evangelho, se não pregar o Evangelho, se não discipular, se não anunciar as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. A Europa está sendo comprimida por um movimento que vem desde o secularismo, que é de dentro da igreja, como o islamismo que vem de fora, por exemplo, suprimindo, sufocando o Evangelho ali dentro. E sabe por que isso acontece? Porque a igreja resolveu se esconder, a igreja resolveu colocar-se dentro de um contexto de unidade imperial. Não somos e não crescemos como império, crescemos exatamente quando nos espalhamos, crescemos exatamente quando multiplicamos, não crescemos quando nos protegemos da multiplicação. Mas multiplicar não é o seguinte: olha, nossa igreja está crescendo, vamos agora comprar um templo para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas é muito pouco, vamos contratar agora um lugar para a gente ter. Na verdade, tem que ser um templo salomônico para caber ali 90 mil pessoas. Não é isso. Isso não é multiplicar. Isso não é espalhar. Espalhar é a capacidade que a gente tem de obedecer à voz de Cristo Jesus. Minha pergunta hoje, tanto para você que é membro dessa igreja, como para você que nos visita, seja você cristão ou não, minha pergunta é uma só. Você já parou para pensar que a sua vida dura só um instante? Você já parou para imaginar
que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza de grandioso, pode estar sendo superestimado? O que é realmente grandioso em nossa vida? O que é realmente importante na vida? O que é realmente importante na sua vida? É obedecer a Deus? Ou obedecer seu próprio instinto de sobrevivência? Se for obedecer o seu próprio instinto de sobrevivência, eu quero dizer com todas as letras, você vai construir uma cidade, você vai construir uma torre, você vai colocar, você vai blindar seu carro, você vai correr para um condomínio, você vai fugir da violência, você vai se proteger de todas as formas, mas ainda assim você será vulnerável. Há sempre uma vulnerabilidade em nossa vida. Há sempre a possibilidade de Deus colocar o seu dedo e confundir a nossa história, para nos fazer perceber que nós não temos o controle daquilo que achamos que temos o controle. E todas as vezes que Deus coloca o seu dedo e confunde a história, Ele mostra ali exatamente que não dá para lutar contra Ele, não dá para lutar contra Deus, não dá para batalhar contra Ele. A única coisa que a gente consegue é dizer: Senhor, não dá. Eu não entendo os teus caminhos. Eu não entendo para onde o Senhor está me levando. Eu não entendo o que o Senhor quer fazer de mim. Eu não entendo o que o Senhor quer realizar através de mim. Mas eu não quero mais lutar contra Ti. Eu não quero mais ser feliz com minhas próprias mãos. Porque eu não me basto, Senhor. Eu não me canso. Eu não me canso de tentar me preencher comigo mesmo. Eu preciso dar uma pausa com isso. Eu preciso Te obedecer. Eu preciso obedecer a alguma coisa que é maior do que a mim mesmo. Talvez o que a gente precise hoje é encontrar algo maior do que nós mesmos. Será que existe algo que é tão precioso e que seja maior do que você mesmo? Você consegue encontrar algo assim hoje? Algo do qual você possa dizer: não, isso merece o meu respeito, isso merece a minha reverência. Se qualquer coisa que apareceu nesse seu horizonte não for Deus, pode ter certeza, você estará diante de um ídolo. E ídolos têm pés de barro, ídolos caem. Se a nossa vida se estabelece sobre o sentido de coisas que são passageiras, transitórias, nós não temos um fio para esperarmos a redenção nas tragédias que vão seguindo a nossa vida de tempos em tempos. Você precisa de uma rocha que resista à tempestade diária da vida. Nossa vida não é um mar de rosas, e Deus nunca prometeu isso. Embora alguns pregadores até cobrem por uma mensagem, que diga para você que a vida é um mar de rosas. A Bíblia nos livra dessa ilusão, dizendo que a vida não é um mar de rosas, mas a vida pode ser vivida com alegria, mesmo entre os espinhos. Que é possível vencer a autoglorificação, que é possível viver a autocentralidade. Basta a gente olhar para Jesus. Não estou dizendo aqui que seja possível a felicidade dos gregos, uma felicidade utópica. O Evangelho não é utópico. O Evangelho não é uma coisa que você precisa acreditar, porque senão você vai, perder a fé no meio do caminho. Não. O Evangelho é uma esperança que nos foi entregue na vida de uma pessoa que nós julgamos ser ela, Deus. Não só pelo fato de que ela é Deus, mas pelo fato de que tudo aquilo que ela fez não foi em vão. O que Jesus fez naquela cruz não foi em vão. E a melhor maneira de a gente dizer isso hoje, dizer: Senhor, não foi em vão o seu sacrifício, é a nossa capacidade de obedecer hoje a Jesus, de obedecer hoje a Deus, segui-lo e pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta. Essa é a maneira pela qual nos espalhamos,
Essa é a maneira pela qual Deus quer que nos espalhemos. Mas alguém deve estar perguntando, e com isso eu encerro: Jonas, você falou de um monte de coisa aí, mas eu ainda estou perdido nesse negócio, eu estou perdido lá na Babel ainda. Eu estou ainda lá no meio de Babel, estou vendo lá tudo acabando, tudo destruído, o caos total, você me falou que não tem graça lá. Essa é a história da nossa segunda temporada. Essa é a história que vai nos fazer enxergar como Deus salva um povo, como Deus salva a humanidade, como Deus salva você. E Deus nos salva somente a partir de um caminho, que é Jesus Cristo. Todo o movimento que a gente fez nessa série de mensagens, nessa série de sermões, nessa série de reflexões na Palavra de Deus, não tinha outro objetivo senão desafiar você, desafiar a mim, desafiar essa igreja a entender que o Evangelho não é simplesmente dizer, está tudo bem. O Evangelho é, você é pecador, você sabe disso, você sabe o quanto você é limitado, sei. Mas mais do que isso, o Evangelho não é só uma mensagem que diz, olha como você é um fracassado, é isso, é também isso. Deus não quer ver você fracassado. Ele quer redimir o seu fracasso. Por isso a igreja é um lugar onde Deus redime casamentos destruídos, histórias destruídas, pessoas destruídas, pessoas que acham que não tem como recomeçarem a vida. O Evangelho é a mensagem de que Deus é capaz o tempo todo de transformar o cenário de caos no cenário de redenção.